parcela ou da primeira parcela, depende do que a gente conseguir cumprir, do 13º. Então, esse é um ponto importante que eu queria comentar com vocês, é o seguinte: desde que a gente está aqui, não tem um centavo da companhia que não saia para pagamento de salários. O que eu paguei até muito pouco, porque os recebíveis da companhia são no começo do mês, né, como está acontecendo agora em dezembro. Então, o pouco que entrou aí ao longo desse tempo, fruto de uma renegociação, uma entrada de caixa que seja absolutamente não relevante diante do faturamento que pode ter uma universidade, a gente está pagando as ações trabalhistas, todos aqueles eventos de cunho trabalhista. Não é um salário, mas tem um cunho absolutamente trabalhista. Então, não tem um centavo que esteja saindo no momento, assim, que não seja para cumprir com as nossas responsabilidades de ordem trabalhista. Então, as dívidas com INSS, FGTS, essas dívidas estão sendo quitadas de imediato? Não, então, essas dívidas, na verdade, talvez seja o que me preocupa menos, apesar de ser porque parte desse endividamento você consegue colocar no refis. Uma outra parte já está parcelada, que é o FGTS. Então isso realmente é um tema importante, mas eu estou falando, quando eu te falei sobre isso, estou falando de ações trabalhistas, né? Decisões que foram feitas no passado que eu preciso indenizar o funcionário, acordos, né? Rescisões de uma forma geral, seja porque o funcionário pediu a demissão ou porque ele foi demitido, né? Então são esses acordos que a gente precisa cumprir. Isso tem uma obrigatoriedade muito grande e a gente está percorrendo isso. Existe mais demissões em volta aí? Esse é um outro tema que antes de falar com vocês, eu pedi um pouco de tempo, porque eu queria comunicar isso aos funcionários e aos alunos, até como um sinal de respeito a eles, que eles merecem. Então, o que eu disse nessas reuniões é que nenhuma instituição pode conviver com uma relação, recebe 10 e paga 80, 90, e eu não estou dizendo que é exatamente 80 ou 90, mas era a ordem de grandeza, era essa que a gente tinha aqui. Com esse processo de estresse da fundação, houve uma saída de profissionais. Isso, de certa maneira, também trouxe para baixo houve também uma saída de alunos, pouca, mas mais na parte de pessoal. Então, essa relação ela ficou um pouco mais equilibrada. Se ela está no equilíbrio ou não, eu preciso realmente entrar num detalhe ainda, coisa que eu não consegui. Mas se ela não estiver equilibrada, certamente vai ter adequações. A saída de funcionários até agora foi voluntária? Não, a gente tem de todas as formas. Tem desde a parte voluntária, por você estar numa situação de estresse, até a parte demissional também. Tivemos casos. Mas tem um número significativo? Você tem esse dado, de mais ou menos quantos funcionários saíram desde o início da crise? Tem... Não, esse é um número que eu não tenho, mas foi um número expressivo. Quantos por cento, assim, em média? Talvez uns 20%. 20%. Como é que está a inadimplência daí? Esse é um outro tema que a gente precisa... Gostaria até da parte de vocês que a gente colocasse isso de uma forma muito positiva para a universidade, porque esses números é um número que eu tenho um pouco mais de domínio sobre ele, pelo tempo que a gente ficou debruçado sobre isso. Então hoje eu vou falar dos números que temos de inadimplência. Temos 31 milhões em recebíveis de aluno, né? 31 milhões significa mais ou menos hoje uma vez faturamento. Essa universidade ela já foi maior, portanto faturava mais no passado, mas comparando com o tamanho dela hoje, é mais ou menos o tamanho um pouquinho menos do faturamento da companhia hoje, né, da fundação. Da universidade, por conta aí da fundação. Então desses 31 milhões é como se eu tivesse fornecido serviços aos alunos durante um ano e ninguém tivesse me pago. Então, basicamente é isso, né? É claro que isso não foi feito dessa maneira, não foi o último ano que ninguém pagou. Isso ao longo do tempo a gente tem crédito a receber talvez até de mais de 5 anos. Então, ao longo desse tempo, a inadimplência é uma coisa muito que tem sido absorvida muito facilmente pela gestão da Unicor. Esse é um tema que acabou, não é que vai acabar, acabou. A gente está colocando novas políticas nada que seja de confronto com os direitos que os alunos têm, nada que seja de confronto com os direitos determinados na legislação, só que esse jogo está ficando muito duro para o meu lado, né? Para o lado da fundação, uma fundação que está com 31 milhões a receber, só dos últimos 12 meses são 6 milhões de reais
que eu poderia ter posto, com esses 6 milhões, eu boto a folha inteira em dia, inteira, o passado inteiro, mais o que eu tenho aqui de 13º, ou seja, com esses 6 milhões ainda me sobrava alguma coisa para quitar passivos que eu tenho no banco e correm juros altos, como todos sabem, que acontece com o banco. E como vocês fizeram para essas novas políticas? Quais foram Então, as medidas que vocês o que a gente está fazendo é uma medida onde você tem uma sequência de passos que leva, em último caso, ao protesto. Então vai ter negativação de aluno, se não for cumprida a parte após a negativação, se a gente não tiver sucesso, vai haver protesto de aluno. Então, da mesma forma que a Casa de Bahia, o Pão de Açúcar, a Telefônica, a CEMIG, da mesma forma que todos que prestam serviço em algum momento tem que receber pelos seus serviços, a Unicor também vai usar desse procedimento. Isso tem que ser feito com calma, porque está lidando com pessoas, com alunos que ainda estão estudando. Agora, eu não posso deixar esse jogo duro nas minhas costas e frouxo para os alunos. Isso não vai acontecer. Os alunos que abandonaram a faculdade deixaram de pagar também, mas abandonaram, eles também serão protestados? A gente precisa entender até que ponto eu consigo ganhar essa briga. Porque alunos que estão aqui dentro, eu tenho um poder relativo maior. Alunos que não estão aqui, meu poder de barganha é menor. Em paralelo, eu também preciso identificar de que forma eu posso comprovar para que, num caso de um protesto, eu esteja fazendo uma coisa que não gere um tiro no meu próprio pé, ou seja, que me leve a uma ação de perdas e danos, ou coisas desse tipo, por eu estar protestando alguém que supostamente não deveria estar sendo protestado. Então a parte documental é uma parte que me interessa muito nesse momento. E aí eu pergunto, será que eu tenho esses documentos todos dos últimos 5 anos? Vamos procurar isso, se tiver, vamos fazer. Agora, se eu não tiver essa documentação, talvez eu tenha dificuldade de cobrar esses créditos. Tem estimativa de quantos alunos estão devendo? De alunos não, só temos valores. Tá? Com essa crise, quantos alunos saíram da instituição? O processo de esvaziamento é um processo que ele é semestral, né? Então, na verdade, se você tem uma faculdade que passa por uma universidade que passa por momentos como a nossa aqui, você acaba tendo um número de formandos maior do que de entrantes. E é nesse processo que a universidade reduz o tamanho, né? Perde alunos. E esse é o processo que aconteceu com a gente nos últimos, talvez, 2 anos. Não é isso, professor? Talvez seja marcado nos últimos 2 anos. Os campos da universidade, elas podem fechar ou é questão assim, pode ajudar no equilíbrio das coisas? A gente tem 9 campos atualmente. A minha impressão é de bate-pronto que é muito. Eu não preciso ter isso tudo. É claro que não preciso, depende da situação relativa que você está. Considerando a minha situação relativa, é muito. E não me surpreenderia que muitos desses campos fossem deficitários. Deficitário na essência, deficitário em aluno, em quantidade de aluno, deficitário na questão econômica financeira também, né? Então, seria natural que esses campos fossem encerrados. Quer dizer, isso não esse processo de encolhimento ele tem que ser muito bem feito e bem pensado, porque às vezes você corta uma planta, dá uma poda para ela nascer mais forte. Então, talvez a poda que a gente tem que dar aqui não é que estamos abrindo mão, mas sim dando um passo atrás para voltar, se for o caso também, né, precisa ser observado isso, mais forte lá na frente. E quais seriam fechados? Não temos essa informação ainda, mas acho bastante natural que pelo menos uns 3 fechem. Por ser uma instituição Pelo de menos. ensino, tempo da intervenção no mínimo 6 meses. O senhor acha que será prorrogado por mais 6 meses? Não, na verdade até o contrário. Foi definido pelo juiz no máximo em 6 meses. E o no máximo não quer dizer que não possa ser prorrogado, mas também não quer dizer que sejam 6 meses. Quer dizer, no máximo 6 meses. E o tema prorrogação, acho que é uma coisa que depende somente da determinação do juiz, não cabe a mim. Após os 6 meses, a universidade, a fundação poderia ser vendida, estatizada, alguma coisa nesse sentido? Não, isso aqui é uma fundação comunitária, Não pode. uma história bastante longa e bonita, e não tem sentido nenhum tirar esse status de uma fundação sem fins lucrativos comunitária. Com relação à universidade, eu não vejo hoje nenhuma necessidade de venda da universidade para honrar compromissos da fundação, nenhuma. E estão falando Como falei, a fundação é